E antes de você montar a peça, você já era fã do Guimarães Rosa ou foi por causa da peça que você foi pesquisando? Eu conhecia dentro daquele espaço de escola, de ter lido alguma coisa na época de escola, mas eu não era fã. Depois que eu comecei a estudar, demorou muito tempo até o espetáculo ficar pronto. Durante um ano eu me dediquei só à pesquisa do Guimarães. E Guimarães Rosa é um daqueles autores que você não consegue ler uma obra, assim. Você se torna realmente fã. Você leu uma, você começa a você querer quer outra. ler outras. E ele não tem uma obra tão extensa assim, né? São 6 livros. Tem romances grandes, né? O Grande Sertão Veredas, que é um dos maiores romances da literatura brasileira, se não um dos grandes romances da literatura universal, que é a obra mais complexa. Mas eu já li isso, eu acho, só o Grande Sertão umas 3 vezes. E cada vez que leio de novo, parece que eu estou lendo um livro novo. O mais incrível é isso. Então hoje é um dos meus autores prediletos na minha estante de referências, está lá o Guimarães Rosa, com certeza. E você falou é bom você falar de referências da literatura. E referências como ator? Se eu te perguntasse um ator e uma atriz que são referências para você, quem você falaria? No Brasil tem atores incríveis, assim, né? Na verdade, não sendo... a gente acaba sendo um pouco redundante em falar de Paulo Otran, em Fernanda Montenegro. Os mais da geração mais antiga, esses são os atores assim, que mais me chamam a atenção. Mas atores novos tem Gero Camilo, João Miguel, o Cacá Carvalho. São atores que continuam trabalhando mas a lista é enorme. Raul Cortez. Não temos problemas em ter referências, né? O Brasil, a referência do teatro. Eu acho que um ator novo, assim, que para mim hoje é um grande nome, é o Wagner Moura. O trabalho que o Wagner Moura faz é impecável. Tudo bem que hoje ele é um ator mais de cinema, eu não tive a oportunidade de vê-lo no teatro, mas dizem que o Hamlet que ele fez é muito incrível. Mas enfim, tem esses atores. E hoje, atualmente, você trabalha aqui na Fundação Cultural e está envolvido com alguns projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles agora. Por exemplo, o Plano Municipal de Cultura, aqui de Jacareí, também teve a conferência. Fala um pouquinho sobre esse apanhado aí. Esse ano a Sônia Ferraz me convidou para fazer parte da equipe da Fundação. Eu faço um trabalho muito, muito pontual, né? Eu sou contratado, sou um prestador de serviço e a minha tarefa, o desafio que me cabe desenvolver é na relação de projetos, né? De gestão de projetos culturais. Temos alguns desafios aqui, né? Há um momento muito oportuno, eu acho que a cidade está vivendo um momento importante na questão da cultura, que até faz eco ao que está se passando no ambiente nacional, né? Hoje há uma série de conquistas e de avanços numa legislação em relação à cultura que não havia, com planos a médio prazo, com metas a médio prazo. Hoje tem a LIC também, né? A LIC já é uma conquista do município já muito significativa, mas pela primeira vez há uma ideia geral, em termos de Estado, né, governo federal, estadual e municipal, de que é preciso ter um projeto de cultura, é preciso desenvolver políticas culturais e não eventos culturais, né? Isso muda totalmente o paradigma, muda as práticas, e isso é importante para o artista se reconhecer nisso, se envolver, interagir, convergir. É o que eu falava no início. Hoje em dia, o pensamento é de convergência, é de diálogo, onde podemos construir juntos, né? Então, Jacareí está vivendo esse momento, um momento de reorganização, né? Dessa
dessa linha, tivemos momentos de desordem, de falta de procedimentos, que faz parte da construção da democracia. E agora a gente está numa nova fase, assim, que já vem, que não é agora que eu digo esse ano. Já vem de alguns anos. Que já vem de alguns anos. Mas nesse momento, o momento que estamos, é significativo por estarmos frente a um desafio novo, que é um plano municipal de cultura. Existe o plano nacional, o plano municipal de cultura vai começar a ser desenvolvido agora, esse ano. E esse plano, ele direciona um projeto cultural para os próximos 10 anos. Então, ele é muito importante, né? Porque você começa a pensar um pouco mais a médio prazo. Necessidades, direcionamento. Então, algumas questões, né? Formação de público. Existe um problema de formação de público. O público não acompanha de uma forma efetiva as ações culturais. Então, mercado cultural, formação de novos talentos, de novos artistas. Então, todos esses elementos de difusão, formação, estará contemplado, deve ser contemplado nesse plano municipal. Então, estamos daqui a uma semana realizando a 2ª Conferência Municipal de Cultura, onde esses temas serão discutidos, abordados. A gente convida a sociedade, a classe artística, para participar e trocar com esses gestores, com as pessoas que estão pensando esse plano municipal, diretrizes para o desenvolvimento da cultura para os próximos anos na cidade. Então, o que pensa? Quais são as inquietudes, os anseios da classe artística? Quais são as necessidades, os anseios da sociedade? Né? Como pensar uma cultura que chegue até o cidadão? Porque o século XXI é o século da cultura. A mudança do momento histórico tende a esse tema. E aí cultura em vários segmentos, né? Mas a cultura é uma palavra em voga, uma palavra que está sendo pensada de uma forma mais séria, como um processo. Né? E tem algum ponto-chave nesse plano municipal de cultura ou não? O plano, os eixos principais são esses que eu mencionei: difusão cultural, fazer com que as ações, os produtos artísticos da cidade cheguem até o seu espectador, né? Chegue até as comunidades, formação, então escolas para formações de novos artistas, formação desses artistas que estão aqui, e mercado cultural. Então, difusão, acessibilidade. Então, são alguns elementos que norteiam essa discussão. Você esteve, inclusive, na Câmara Municipal, se reunindo com o presidente Edinho Guedes para discutir sobre isso também, né? Na verdade, apresentar. Eu acho que é necessário aproximar os interesses públicos, né? Porque são interesses públicos. Então, dialogar. Então, essa ausência do diálogo, essa lacuna que existe entre os que produzem e os gestores públicos, e em terceiro, o tripé, que é a sociedade, existe uma lacuna em termos de diálogo. E sem esse diálogo não há construção, porque aí a reivindicação fica por oposição do outro lado do muro. Existe um muro e fica quem está do outro lado do muro achando que quem está no lado oposto são inimigos. Reclamar por reclamar. E inimigos, o que é pior, né? E quando você quebra o muro, você percebe que, na verdade, eram parentes, né? Era da mesma família comunitária, a mesma família social. O município é uma família social. Então, como aproximar esses interesses? Aproximar, por exemplo, a iniciativa privada, os empresários. Como que o empresário pensa a responsabilidade social do seu município? E a cultura está inserida nisso. Então, há um desconhecimento. E esse desconhecimento precisa ser corrigido. Então, o primeiro passo é que as pessoas saibam o que está acontecendo. Saibam que existe uma legalização, uma legislação
que favorece, que oferece caminhos, que oferece meios, métodos, né, práticas. Então, como que eu vou ter uma boa prática cultural se eu não sei que ela existe, que eu não sei que existe... Tem pessoas da cidade que não conhecem a Sala Mário Lago, que é uma sala importante, né, que foi uma conquista, que há muito tempo se reivindicava um espaço. E depois vai ter o outro teatro. E agora, em 2014, se inaugura um grande teatro, que está uma obra arquitetônica incrível, um espaço que vai ser um espaço muito importante. Então, estamos diante de um novo momento. Agora, esse novo momento, se ele não é pensado, planejado, medido, quando se constrói um prédio, é preciso pensar quem vai ocupá-lo, né? Como vai ser a ocupação disso? Então, e o desafio é enorme, essas conquistas não são fáceis, serão bastante difíceis e dolorosas, e como eu falava no início, com aquela projeção de erros e acertos, né? Caminho nesse sentido. Porque o projeto que você falou é um projeto para 10 anos. Mas, por exemplo, tem que haver aí muita conversa, porque se, por exemplo, na próxima eleição ganha um opositor do atual governo, corre o risco de se acabar com esse plano. Na verdade, por isso que se pensa num projeto a médio prazo e que ele seja legal, exige uma legislação para isso. A cultura, a saúde, a educação não pode estar medida por legenda, né? Porque são necessidades públicas e cabe a um governante responder a isso. Se existe uma legalização, essa ferramenta é uma ferramenta importante para a sociedade, para o cidadão. Ou existe um plano nacional, um plano municipal, e ele está sendo descumprido. Então, ao mesmo tempo que é uma ferramenta de acompanhamento, de fiscalização, também é uma ferramenta de inovação, porque você prevê uma necessidade. É possível você estabelecer as utopias. Não é responder a uma necessidade de agora. Como estaremos daqui a 10 anos? Né? Em que lugar? Qual vai ser a grande virada? Né? Porque isso acontece quando a gente olha para trás, 10 anos, uma década atrás, a sociedade era diferente. Principalmente hoje em dia, com a tecnologia avançando a galope. Então, há 10 anos atrás, que aparelho de celular nós usávamos? Como que era a internet? Como que eram os meios de comunicação? E essa velocidade se dará daqui a 10 anos também. Como nós, hoje, pensamos a cultura daqui a 10 anos, a cultura da nossa cidade? Né? Porque é nesse pequeno espaço em que se projetam as grandes ideias. E é sempre assim, né? São pequenos, e até nas grandes cidades, você vê que grandes revoluções se deram numa mesa de bar, num encontro que se fazia na casa de alguém. Sempre são nos pequenos espaços, porque é ali que existe uma incubadora ali que se pare, ali que tem uma gestação de ideias que depois vão ser significativas. Então, se eu tenho uma escola que forma artistas na cidade, esses artistas amanhã podem estar em palcos nacionais, desenvolvendo trabalhos incríveis. Então existe esse anseio, que é um anseio de qualquer artista, estejam eles mais envolvidos num projeto público, né? Hoje eu estou envolvido num projeto público na Fundação Cultural, mas se pergunta isso para qualquer ator, músico, artista plástico, poeta, escritor, enfim, todos vão ter necessidades e anseios muito próximos em relação à cultura, que é de ter formação, de fazer com que a sua obra chegue até as pessoas, porque o artista, isso é uma premissa da obra de um artista, ter o espectador, ter o leitor. Se eu escrevo, eu quero que alguém leia os meus versos, a minha história. Se eu atuo, eu quero que alguém assista aquilo que eu faço. Então, é uma necessidade que encontra eco em todas as categorias artísticas da cidade. Para a gente encerrar, então, mais duas perguntinhas
rápidas até. Tem muita gente que fala que não vai ao teatro porque o ingresso é muito caro. Você é a favor da meia entrada para o teatro? Eu sou em relação ao estudante, eu acho que é importante, porque na verdade ingresso caro, talvez nos grandes centros, né? Que a gente possa falar que a gente percebe preços mais abusivos, assim. Então, musicais e espetáculos com uma projeção maior. Mas eu não acho que existe uma prática abusiva de ingressos no Brasil. Em comparando com outros eventos de entretenimento, teatro é até barato, assim. O comum é ter ingressos a preços mais baixos. E até cria, de repente, um vício, né? Se eu tenho uma prática de ingressos um pouco mais baixo e existe a prática da meia entrada, às vezes a gente está falando de preços que não pagam, né? Que não pagam a obra que está ali em cartaz, que é a realidade do Vale do Paraíba. Se eu coloco um ingresso a R$20, as pessoas acham caro. Por que acha caro? Porque existe essa prática de que, olha, meia entrada é 10, então se eu posso lotar a minha sala com meias entradas. Você vai para um outro cenário, R$20 já é um preço barato, né? E não é caro mesmo, né? Uma prática de ingressos assim não é caro. A gente ainda tem que conquistar isso aqui na nossa cidade. O hábito de se pagar para ir ao teatro, né? De se pagar para ver uma atividade artística. Porque assim, quanto está o cinema hoje? A gente paga para ir ao cinema. O cinema é esse preço também. O cinema é esse preço também. Então é hábito, na verdade. Eu acho que o problema maior é a questão de hábito, de educar, de educação. Educar as pessoas a ter aquele hábito, né? Porque aquele hábito vai ser bom para ela vai se beneficiar. E o que é ser ator para você? Olha, é uma pergunta difícil, mas eu acho que é a transformação, o desnudar-se, tirar as máscaras, interpretar, tem uma ideia de colocar para fora o que está dentro, né? O que trazemos dentro. E o que trazemos dentro são medos, anseios, desejos, fé. Então, como eu ponho para fora esse universo de coisas que eu tenho dentro de mim e que todos nós temos. Então, o ator é esse, aquele que se transmuta em outros, né? E a possibilidade rara, né, de você poder ser outros. Tem um poeta que eu gosto muito que chama Manuel de Barros, que tem um verso de um poema que fala: perdoai, mas eu preciso ser outros. E o ator é esse outros, né? Ele se transforma em cena, em outros. Então ele pode ser um vilão, horrível, numa peça de Plínio Marcos, e pode ser um apaixonado numa peça de Shakespeare. Então essa possibilidade de transitar em outros, eu acho que isso é o que mais define, me atrai na minha profissão. Tá certo, Paulo. Eu queria agradecer então a sua participação. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado foi um prazer e desejo que ações assim, o programa tenha vida longa. Obrigado pela sua participação. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!